E aí, rapaz? Bom? Como é que tá de quarentena? Tediosa? Estão estudando? Estão fazendo o quê? Estão estudando física? Não, né? Eu sei. Também não estava estudando física. Vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha até agora do que a gente viu de física. Então, a gente começou lá, na verdade, com a parte de linguagens matemáticas. Então, a gente reviu tudo que a gente precisava saber de matemática para se dar bem para o resto do curso, né? A gente também chegou à conclusão de que física é uma ciência que estuda fenômenos naturais e tecnológicos que utiliza a linguagem matemática para essa melhor compreensão. Isso significa que física não é matemática, que a gente utiliza a matemática para descrever esses fenômenos físicos, fenômenos naturais e tecnológicos. Tecnológicos no sentido de eu observei que acontece na natureza dessa forma e eu posso trazer isso para algum tipo de mecanismo. Por exemplo, balão de ar, todas essas coisas são tecnológicos, beleza? Dentro da física, então, a gente tem algumas grandezas. Então, as grandezas físicas, elas é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, estão relacionadas a fenômenos, a propriedades de fenômenos, e podem ser medidas ou comparadas, tá? Dentro das grandezas físicas, a gente tem o quê? Aquelas grandezas que a gente chama de escalar, que ela vai ter só o valor numérico, que na apostila de vocês, se eu não me engano, também está escrito como módulo. Então, módulo e valor numérico vai ser a mesma coisa, tá? Exemplos de grandezas escalares: massa, temperatura, comprimento, tempo, e outros. E aí a gente tem as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são quais? Aquelas que utilizam vetores. Significa que ela, além do módulo, além do valor numérico, né, ela tem sentido, se é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para o lado, de diagonal ou não, tá? E direção. A direção, sim, horizontal, vertical ou aquelas diagonais. Beleza? Exemplos de forças, de grandezas vetoriais, então, é força, velocidade, aceleração, entre outras. Aí, dentro das grandezas vetoriais, então, a gente está trabalhando com vetor. Lembra? Vetor, setinha que orienta. Então, para trabalhar com vetores, a gente tem algumas regrinhas. Então, eu posso somar vetores, eu posso diminuir vetores, eu posso multiplicar vetores, entre outros. O que a gente estudou aqui, na verdade, foi a soma de vetores, subtração de vetores também. Então, eu tenho lá a regra do polígono, que eu faço o quê? Eu faço o final aqui dele, o meu vetor resultante, que no caso vai ser esse C aqui, ele vai começar da onde eu começo o vetor A e terminar onde termina o meu vetor B, tá? Ele é a soma desses meus vetores. Lembra lá, ó, ele começa onde eu começo primeiro e termina onde eu termino o último vetor. Tá? Então, pode ser com 2 vetores, pode ser com mais vetores. Então, minha resultante vai ser essa reta que vocês vão traçar. Vocês fizeram isso lá no papel milimetrado, lembra? Aí eu tenho a regra do paralelogramo. O que a regra do paralelogramo ele fala? Eu pego esse vetor aqui, eu estendo até aqui, do final do meu vetor A, então eu estendo até aqui, e aí do final do meu vetor B eu estendo até aqui. Aonde os pontos se encontrarem é o meu vetor resultante. Tá? E ele faz esse símbolo não, essa forma aqui que a gente conhece como paralelogramo, tá? Também existe soma, nossa, tô doida, soma de vetores para aqueles que vocês fizeram lá no papel milimetrado. Então, se eu tenho um vetor 1, um vetor 2, a minha resultante, se eles estão em sentidos e direções iguais. Qual que é a direção desse caso? Direção
horizontal. Sentido, eles são sentidos iguais, então os dois estão indo para lá. Então, o meu vetor resultante vai ser a soma deles, certo? Se eu tenho direção igual, que é esse caso aqui, direção horizontal, e eu tenho sentidos diferentes, eu tenho um vetor que está indo para lá e outro vetor que está vindo para cá. Então, a minha resultante vai ser um menos o outro. Esse aqui é o desenho da minha resultante, tá? E aí, se eu tenho direções opostas, como que é o caso aqui de direções opostas? Eu tenho essa aqui que está vertical e essa aqui horizontal, direções opostas. O que eu vou fazer? A regra do lado de Pitágoras, né? Que a minha resultante, que é a hipotenusa no caso, é o quê? Igual a soma dos catetos ao quadrado. Que aí, no caso, eu ainda vou colocar essa raiz, por quê? O quadrado passa para lá como raiz, beleza? Isso aqui tudo a gente viu em sala de aula. A gente fez algumas coisas lá no papel milimetrado, tá? Aí a gente começou falando lá de alguns ramos da física, alguns não, 2 ramos da física. Então, a gente estuda em mecânica movimento dos corpos, lembrando que não é esse tipo de movimento. É movimento que sai do lugar e vai para outro lugar. Tá? Então, dentro da parte de mecânica, a gente vai ter a parte de cinemática e de dinâmica. Tá? Ótica, a gente vai estudar o comportamento da luz, o caminho óptico da luz, enfim, lentes, espelhos. Eu acho que de ótica também é uma coisa que a gente vai ter bastante experimentos para fazer. Eu acho que os experimentos de ótica até são os mais legais de se fazer. Termodinâmica, temperatura, calor. Então a gente vai estudar toda a parte de calor, toda a parte até de conversão das unidades de temperatura. A gente vai estudar como é que você sai de Celsius para Fahrenheit ou Kelvin e tal. Mas que coisas que vocês já viram isso lá no 9º ano, a gente só vai passar por cima. Mas a gente vai estudar mais a parte de calor, a gente vai estudar mais a parte de pressão, de volume, tá? E aqui também tem bastantes experimentos para a gente fazer. Ondas, a parte de ondinhas, a gente vai estudar comportamento das ondas, né? Se elas são mecânicas, ondas eletromagnéticas, a luz é uma onda também, a gente descobre isso. Quem me pergunta sempre da minha tatuagem o que significa, que é o símbolo que eu fiz para acústica, que a gente também usa em ondas, que a gente estuda acústica em ondas, né? E a parte também de harmonia, tá? Eletricidade e magnetismo. Então, eletricidade, toda a parte elétrica, a gente vai estudar dos elétrons, correntes, tudo mais. Magnetismo, ímãs e afins. E aí a gente também tem o que a gente chama de eletricidade e magnetismo. Significa o quê? Que a partir de um campo elétrico eu consigo, um campo elétrico não, mas a partir de elementos de eletricidade consigo gerar um campo magnético, que é o que a gente chama da pilha lá que você faz. Lembra que eu falei para vocês que a gente fazia um telégrafo? Um eletroímã que enrola o fio de cobre lá e faz, que a gente também vai fazer isso em sala de aula. E daí a física moderna, que daí entra toda aquela parte de relatividade, de movimento, e física quântica, que também expliquei bastante para vocês, que é a parte macro, né, da física. Até então a gente estava da física, que até então a gente estava o quê? Estudando na verdade o macro, e agora a gente vai estudar o micro, falei ao contrário. Então a parte de quântica entra o micro. Isso aqui, conteúdo de 1º ano, 2º ano e 3º ano, tá? Não é tudo agora que a gente vai estudar. Então, começando lá na parte de cinemática, eu tenho um ponto material. Isso não foi uma coisa que eu realmente falei em sala de aula, a gente meio que deu uma lida nisso, mas um ponto material eu vou exemplificar para vocês, porque a gente vai usar bastante essa palavra lá na frente. Então, corpo material é um corpo com dimensões desprezíveis para análise. Então, eu não preciso
saber da extensão do corpo para saber esse meu tipo de movimento. Tá? Por exemplo, um carro numa estrada, eu não preciso saber do comprimento do carro em relação à estrada quando eu estou fazendo uma análise de movimento. Mas um corpo extenso seria, no caso, eu usar o comprimento de um trem. Se eu pegar um exercício que eu falo, o trem passou pelo túnel, eu preciso saber do comprimento do trem, porque o trem ele é bem grande em relação, então ele não é desprezível. O comprimento do trem não é desprezível. Tá? Então, um corpo extenso que não pode ser desprezível, tem que ser considerado. E o ponto material é qualquer ponto mesmo, tipo, a gente vai falar como um ponto, como um bloco, como um carrinho, tá? Outra coisa, unidades que a gente precisa saber, grandezas, né? Que a gente precisa saber. Tempo, isso aqui muito importante saber. 1 segundo equivale a 1 segundo. 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Um dia equivale a quantas horas? 24 horas. Um ano equivale a 365 dias. Daí eu quero saber, por exemplo, 1 hora equivale a quantos segundos? Eu faço 60 vezes 60. Se eu quero saber um ano, 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Tá? Então, dependendo do lado que você quer saber, isso aqui não é novidade para vocês. Todo mundo sabe de tempo. E de espaço. Então, lá também tem aquela tabelinha. 1 metro, quanto que vale 1 centímetro em metros, quanto que equivale 1 milímetro em metros e 1 quilômetro em metros. Tá? Então, 1 quilômetro equivale a 10 ao cubo metros. 10 ao cubo metros é a parte, a maneira fácil de escrever quilômetro, né? Na notação científica. Lembra lá que na notação científica a gente sempre utiliza da base 10. Referencial, a gente também discutiu isso em sala de aula, assim, por cima. Um referencial é um corpo ou um lugar a partir de qual as observações do fenômenos diversos são feitas. Ou seja, eu tenho o meu referencial, ele vai me dizer se o que está fora dele está movimentando ou não. O meu referencial ele vai me dizer o que ele está observando ou não. Tá? Ele é o meu ponto de referência, literalmente. Como que eu sei que algo está em movimento? Então, ele tem que estar em movimento em relação a esse meu referencial. Ele está em movimento se existe uma variação da posição dele. Se ele sai daqui ou vai para cá. Eu estou em movimento. Estou aqui, ó. Movimentei daqui, vim para cá, certo? Como que eu sei que ele está em repouso? Porque ele está parado em relação a esse meu referencial. Lembra que não existe um referencial absoluto. Todos nós estamos em movimento. Que tipo de movimento que a gente está? Por mais que eu esteja paradinha aqui na frente de vocês, que tipo de movimento que a gente está? Um movimento que a Terra está fazendo. Tá? Pelo menos 3 tipos de movimento que a Terra faz. Fazer aquela análisezinha, quando eu falei lá para vocês que eu ia colocar todo mundo dentro do ônibus, sair para tomar sorvete, tem aqui então uma figura, não está todo mundo dentro do ônibus, né? Mas enfim. Então, o que seria o meu referencial no caso? Eu vou adotar 3 referenciais aqui. O homem, parado aqui nessa parada, o chão e esse motorista, tá? Então, o meu ponto material vai ser a mulher, beleza? Em relação a um homem aqui na parada, ela está em movimento ou ela está parada, em repouso? Está em movimento. Se o ônibus estivesse movimentando, óbvio que aqui parece que ele está se movimentando. Em relação ao chão, a mulher está em movimento ou está parada? Está em movimento, beleza. E em relação ao motorista, ela está parada ou ela está em movimento? Ela está parada. Então, o meu referencial ele vai dizer se aquele ponto material ele está em movimento ou não. Por isso que eu também não posso dizer que existe um referencial absoluto, porque eu nada sei.
Eu não posso afirmar, se eu começo a ver tudo aqui se movimentando, que a escola está movimentando ou é lá fora que está movimentando. Depende muito do meu referencial, tá? Trajetória. Trajetória de um corpo em movimento é o conjunto de todas as posições ocupadas por ele em relação a determinado referencial. Então, como que a gente pode, por exemplo, imaginar o que é uma trajetória? Imagina que todo mundo está lá na praia, agora. Então, se eu ando na praia, olho para trás, vejo as minhas pegadas lá com meus pezinhos pequenininhos, eu vou ver a trajetória que eu fiz. Se eu sair, sei lá, da banquinha de milho e fui para a banquinha de sorvete, beleza? Eu fiz essa trajetória, eu saí do ponto A ao ponto B. Quando eu olho para trás, vejo os passinhos, essa foi a trajetória que eu fiz. E aí a trajetória, ela pode ser tanto retilínea, ou seja, em linha reta, como ela também pode ser em curvas. Então, a trajetória, ela independe. Eu posso sair daqui e ir lá no final da escola, se eu quiser, e fazendo zigue-zague pelo corredor. A trajetória que eu vou fazer é o zigue-zague, tá? Distância percorrida. Bom, a distância percorrida, ela é o total da trajetória, tá? Assim, existe uma diferença entre espaço percorrido e distância percorrida. A variação do meu espaço, ele é um ponto que eu estou pegando ali. Eu quero saber quanto que ele percorreu do tempo 2 segundos aos 4 segundos. Então, esse é o meu espaço percorrido. A minha distância percorrida, ela é a minha trajetória inteira, tá? Aí eu entro em quê? Movimento retilíneo uniforme, o MRU. O movimento retilíneo uniforme, ele tem um corpo que se move com uma velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea. O que significa velocidade constante? Significa que, independente do meu tempo, eu vou ter aquela velocidade. Se for o tempo 10 segundos e eu tiver 20 metros por segundo, no tempo 360 segundos, eu vou ter 20 metros por segundo. Eu vou sempre permanecer com a mesma velocidade, ou seja, eu não tenho variação de velocidade. Se eu não tenho variação de velocidade, eu não tenho aceleração. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração, ele tem velocidade. Velocidade, distância e tempo. É basicamente com isso que a gente vai trabalhar no movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, velocidade constante, que a minha velocidade vai permanecer a mesma no período, na trajetória qualquer. Tá? Qual que é a definição da velocidade? A gente definiu lá a velocidade que eu tenho uma distância percorrida num determinado tempo, certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, a distância D percorrida pelo ponto material, ela é proporcional ao tempo gasto T, qualquer. Então, ela é uma medida de proporção. Se eu aumento a distância percorrida, eu aumento o tempo. Não existe como diminuir o tempo, beleza? Então, eu tiro o quê? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Por isso que elas são proporcionais. Vem cá. Da onde... Não, deixa eu pôr aqui. Para medir a distância de um corpo percorre com uma velocidade constante numa trajetória qualquer, eu posso usar, então, a palavra espaço no lugar da distância. Então, se eu falar espaço ou distância, eu estou falando na mesma, D igual a VT, certo? Agora, da onde que eu tirei esse dVt? Da velocidade. Então, velocidade, né, é o que eu tinha dito. O quanto eu percorri num determinado tempo, certo? Velocidade média entre os dois instantes de tempo diferentes é equivalente à variação do espaço percorrido em relação por unidade de tempo. Lembra que eu ainda falei para vocês repetirem comigo que velocidade média
não é a média das velocidades. Não faça esse erro, tá? Velocidade média não é a média das velocidades. Ah, professora, mas eu fiz o cálculo aqui e bateu. Sorte, foi sorte, tá? Mas não é, beleza? Velocidade média é igual a um ΔS sobre ΔT, onde eu tenho V médio, velocidade média, ΔS, espaço percorrido, e ΔT, tempo. Gente, tá vendo o jeito que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei a equação aqui e falei, ó, esse V médio significa que é a velocidade média. ΔS é o espaço percorrido. ΔT é o tempo. É isso, é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam no formulário de vocês. Tá? Então você escreve lá a equação e escreve do lado o que ela está pedindo. O que faltou aqui no da professora? Qual que foi a unidade? Qual que é a unidade de velocidade média? Metros por segundo. Qual que é a unidade de espaço? Distância, comprimento, certo? Metros. E qual que é a unidade de tempo? Segundo. Beleza? Então, o que eu quero que vocês coloquem lá no formulário, e essa aqui já é uma equação que já tem que estar no formulário de vocês, é isso aqui. Exemplificar muito bem. Porque não adianta eu saber de cor isso aqui e eu não saber o que é que eu tenho que colocar em cada coisa. O que significa esse S? Por que é S? Se eu estou falando de distância, se eu estou falando de espaço, por que eu não coloco E? Por que eu não coloco D? Certo? Na verdade, o S a gente usa de space. Beleza? Se aparecer S e D, também dá na mesma. Outra coisa, bem importante isso aqui. Quando a gente fala de variação, a gente está utilizando a letra grega delta. Acabou as letras do alfabeto brasileiro, começamos com as dos outros, para representar variação. O que é variação? É o final menos o inicial. Final do quê? Inicial do quê? Não sei, do que ele está me falando. Nesse caso aqui, é a variação do espaço e aqui, variação do tempo. Então, ΔS vai ser o S final menos o S inicial. O ΔT vai ser ΔT igual a T final menos T inicial. Tá? Ó, um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho um carrinho que está percorrendo aqui essa distância. Qual que é a distância? 0 até 40. Essa foi a trajetória dele, certo? Qual foi o tempo que ele utilizou para percorrer do ponto 0 ao ponto 40? Ele utilizou 4 segundos, tá? Então, meu ΔS é o quê? Final menos inicial. Qual que é o final? 40. Eu vou colocar aqui. Qual é o inicial? 0. Vou colocar aqui. Qual que é o tempo final? 4. Tempo inicial? 0. 40 menos 0? 40. Não vai falar 0, não é multiplicação. 40 menos 0? 40. 4 menos 0? 4. 40 divididos por 4. Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Beleza? Simplesinho o exercício. Só para vocês entenderem variação. Não entendeu? Por favor, manda mensagem, fala lá comigo, que eu explico isso aqui de novo para vocês, tá? É a unidade da velocidade, então a gente sabe que é metros por segundo, mas vai aparecer em alguns lugares como quilômetros por hora, e eu tenho lá como é que eu chego de metros por segundo para quilômetros por hora. Eu fiz essa dedução aqui em sala, mas eu explico para vocês de novo. 1 quilômetro eu posso escrever como 10 ao cubo metros, certo? 1 hora eu posso escrever como 3,6 vezes 10 ao cubo. Aí, corto os 10 ao cubo aqui. Fica 1 km por hora igual a 1 sobre 3,6. Mas o que eu quero saber? Metros por segundo. Tá dividindo. Passa para cá, multiplicando. Então, 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Significa que se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu preciso multiplicar por 3,6.
Se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Isso aqui também tem que estar no formulário de vocês, tá? Isso aqui é muito importante e é para colocar lá no formulário de vocês. Gráfico. Lembra lá que eu falei para vocês que a gente vai usar bastante gráficos. Então, o que vocês precisam saber dos gráficos? Vocês precisam saber montar um gráfico primeiro, né? E vocês precisam também saber interpretar o que o gráfico está falando. No movimento retilíneo uniforme, ele vai ter dois tipos de gráficos para a gente, tá? Então, tem o gráfico de velocidade por tempo. Primeiro gráfico que eu vou exemplificar para vocês. Então, lá, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu passei lá para vocês da variação. Tem o mesmo carrinho, certo? Então, a gente chegou à conclusão que ele tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, a partir desse desenho aqui, eu consigo escrever essa tabela. Como que eu interpreto essa tabela? No tempo 0, foi a hora que eu liguei meu cronômetro, a minha velocidade era 10 metros por segundo. Veja, eu estou falando um gráfico de velocidade por tempo. Tempo no eixo X, velocidade no eixo Y. Tá? MRU. A velocidade ela é constante, ou seja, ela é a mesma independente do tempo. Então, se o meu tempo é 1 segundo, a minha velocidade tem que ser 10, porque é velocidade constante. MRU, velocidade constante. Parece chato eu ficar falando, mas eu tenho que ter claro, bem assim para vocês, que é velocidade constante, tá? Não tem aceleração, beleza? Se o tempo é 2, qual que vai ser a minha velocidade? 10. Se o tempo é 3, velocidade 10. Se o tempo é 4, a velocidade 10. Parece até escola de samba, mas não é. Significa, então, que o quê? Que meu gráfico ele vai ser um gráfico constante. Se, independente do tempo, a minha velocidade é 10, a hora que eu marcar os pontos aqui, ele vai ter que ser 10. Certo? Meio óbvio. Então, o gráfico de velocidade, ele é uma linha reta. Assim. Beleza? Reta. Esse é o gráfico, esse é o perfil do gráfico de velocidade por tempo. Beleza? Qual é o perfil do gráfico de distância por tempo? De novo, distância no eixo X e... tempo no eixo X e distância no eixo Y. Tem aqui de novo, ó lá, o meu carrinho. E agora eu tenho uma outra tabela. Qual que vai ser uma tabela? De tempo por distância. Então, como que eu faço essa análise? Aqui, ó, no ponto 0 da minha distância, qual é o meu ponto do tempo? 0 e 0. 0 e 0. Quando o meu carrinho andou 10 metros, quanto que estava lá no meu cronômetro? 1 segundo. Então, quando ele andou 10 metros, 1 segundo. Eu também posso perguntar, quando ele andou 1 segundo, quantos metros ele percorreu? 10. Quando ele andou 2 segundos, quantos metros ele percorreu? 20. Quando ele andou 30 segundos, quantos metros ele percorreu? 30 metros. E aqui, 40 para 4. Então, o gráfico ele é bem simples. Ele parece assim, tipo, até meio bobinho mesmo. E tá? Porque eu estou trabalhando com uma velocidade constante. Beleza? Então, ó, repetindo essa tabelinha aqui. Por que eu repeti? Porque agora a gente vai montar o gráfico dela. Como que a gente vai montar o gráfico? Vocês vão desenhar lá, fazer o plano cartesiano, que a gente troca agora o que é eixo X e Y por grandezas. Qual grandeza? Tempo e distância.
tá? E aí eu marco naquele ponto P0 e 5, sei lá, que vocês faziam lá no plano cartesiano, vocês vão fazer isso agora. Então, quando T é igual a 0, quanto é D? 0. Aqui, tá? Quando T é igual a 1, quanto é D? Aqui, 10, certo? Quando T é igual a 2, quanto que é o D? 20, ó, que ele marca assim uma extensãozinha. Enfim, até eu chegar, ele vai crescer, porque a velocidade é constante de 10, então ele vai ser esse gradual de 10, que vocês estão vendo. E aí vocês vão traçar a reta. Ah, prof, mas é uma reta também. Sim, é uma reta, mas é uma reta diagonal. O movimento retilíneo uniforme, ele sempre vai me dar uma reta. Porque algo é constante ali e ele é um movimento reto também, tá? Beleza? Então, esse aqui, ó, é o perfil da distância por tempo, tá? Eu coloquei aqui um exercício para vocês fazerem. Eu não vou resolver ele com vocês, quero que vocês tentem fazer esse exercício e aí me manda foto de como que ficou o gráfico de vocês. Então, como é que fica aqui, ó? De acordo com a tabela a seguir, que descreve um MRU, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, de um carro com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Faça o gráfico da velocidade por tempo e da distância por tempo. O gráfico da velocidade tem que sair uma coisa constante. O gráfico da distância tem que sair uma diagonal, tá? Então, a tabelinha, lembrando que esse arquivo PPT vocês vão ter, tá? Vamos lá. Se é 20 metros, então aqui está variando. Ah, prof, está variando de 40 em 40. Claro que está variando de 2 em 2. Percebam? Está variando de 2 em 2. Então aqui tem que variar do 2 para chegar no 4, ele tem que passar pelo 3. Ele passa pelo 3, mais 20 até chegar no 4. Tá? Então façam essa. Peguem um caderno de matemática mesmo, não sei se todo mundo tem papel milimetrado, mas num caderno de matemática ou mesmo uma régua, uma folha branca, manda foto de como que ficou esses dois gráficos de vocês. Beleza? A posição de um corpo a descrever uma trajetória. Então aqui, ó. Quando eu estou falando agora da trajetória, que é o quanto você andou de um ponto A ao ponto B, o caminho que você percorreu, né? Então ele está saindo aqui, ó, do quilômetro zero, do marco zero, mas a origem dele é aqui quando t está igual a zero. Beleza? Por mais que o ponto zero seja esse aqui é a origem dele. É quando eu começo a cronometrar. Então, o meu espaço inicial, meu S inicial, é quando o meu T for igual a zero. Independente se o S for maior ou menor que zero. Tá? O T tem que ser igual a zero. O S pode ser qualquer um. Então, aqui, esse ponto aqui, que é o meu S inicial, que é 30 quilômetros. Tá? E esse aqui, no caso, seria o meu ponto final. Se eu quero saber a velocidade dele nessa partezinha aqui, ó, não nessa toda, mas nessa partezinha aqui. Beleza? Se eu quero saber a distância percorrida disso aqui, como que eu vou usar? O que eu preciso fazer? Você pode fazer um gráfico. Você tem aqui as informações necessárias. Quando t é igual a zero, ele passa pelo 30. Quando t é igual a 1 hora, ele passa pelo 90. Tá? Eu posso fazer esse gráfico com 2 pontos só. Beleza? Não preciso de mais. E esse gráfico, ele está falando o quê? Que no instante zero, o carro encontra-se na posição 30 km. Sim, foi o que você colocou. Veja,
essa linha aqui, ó, não está passando pela origem. Por quê? Porque o meu ponto de origem não é no 0. Meu ponto de origem é no 30. Tá? Não passa pela origem. Pelo menos não nessa parte que a gente está identificando aqui. A velocidade do veículo entre T0 e T2 é dada pela inclinação da reta e seu valor é 150 menos 30 divididos por 2 menos 0. De novo, 150 menos 30 é variação do espaço, tá? Variação do espaço. Espaço final menos inicial. Tempo final menos... Ah, prof, mas ele só está falando do 1 hora lá na figura. Como que ele apareceu com 2 aqui? Não estou entendendo. Se é gradual, se eu sei o tanto que é a minha velocidade, eu posso dobrar isso, tá? Eu posso trabalhar bem com esses pontos aqui, tá? Então eu sei lá que a velocidade é 60 km por hora. A posição do carro no instante T, 2 horas, é 150 km. Embora o espaço que ele percorreu tenha sido de 120 metros. Por que o espaço que ele percorreu é de 120 metros? Porque eu não conto esses 30 primeiros. Por quê? Eu quero saber daqui até aqui. Beleza? Daqui até aqui e mais lá pra frente. Mais um tanto lá pra frente. Eu não quero saber esse inicial aqui. Ele aqui pra mim ele é meio que desprezível. Porque meu tempo só tá a partir desse cara aqui. A partir do 30. Tá? Assim, considerando o gráfico, eu consigo chegar nessa equação. S igual a S0 mais VT, a tal equação do sorvete, certo? Como que eu consigo chegar nessa equação? Ó, equaçãozinha para colocar lá no formulário, tá? Como que eu consigo chegar nessa equação? Se vocês derem uma olhada lá na página 22, eu consigo chegar pela equação da reta y igual a b mais ax. Quem quiser dar uma arriscada lá de ler de novo como é que eu faço a equação da reta e tudo mais, mas eu também posso chegar por essa dedução. O que eu sei? Sei que velocidade é variação do tempo num determinado tempo. Velocidade é variação do espaço num determinado tempo. Beleza? Sei que quando eu tenho delta, eu tenho o quê? Final menos inicial. Ah, prof, mas você não escreveu agora final menos inicial. Beleza, agora é uma coisa que a gente vai estipular aqui. S é sempre o final. S0 é sempre o inicial. Tá? E tempo. Ah, prof, por que você não colocou tempo inicial? Porque tempo inicial sempre vai ser 0. Então eu não preciso usar isso. E eu estou falando aqui também de uma velocidade instantânea. Tá? Aí, o que eu preciso saber? Eu quero saber a posição. Porque essa minha equação, ela me dá o valor da posição. Se eu preciso saber o valor da posição, vamos fazer umas artimanhas aqui matemáticas. S menos S0, posição. Deixo tudo para esse lado do igual, certo? Esse T aqui, ó, tá dividindo, passa para lá, multiplicando. Beleza? Tranquilo? Quero saber S. S. Quero saber S. S. Esse cara aqui, ó, tá negativo, passa para lá, positivo. S, S0 e aqui, ó, ficou menos, mas é mais VT. Depois, quando tiver em casa, ele vai estar certinho esse PPT para vocês, tá? Mas é S mais VT. Beleza? E aí que eu chego a essa equação aqui. Vou voltar aqui. É S igual a S0 mais VT. Aí no formulário de vocês vão escrever o quê? Sendo S, posição final. S0, posição inicial. VT,
velocidade, T, tempo. Lembrando, não adianta você saber de cor a equação se você não sabe o que é que você está trabalhando ali. Eu estou deduzindo a equação para vocês. Ah, prof, toda vez eu preciso deduzir a equação? Não, pode usar ela direto, tá? Não precisa deduzir toda vez que vocês forem usar. Fica também de tarefa, então, para vocês. Leitura dos exercícios resolvidos passo a passo, da página 71 até a página 74. Ele tem ali alguns exercícios, ele está no passo a passo. Vejam o que vocês tiverem de dificuldade, não entendi, me procura, para estar disponível para vocês. E eu quero também questões propostas da página 76 até 79. São 11 exercícios. Se vocês quiserem fazer, não precisa fazer os 11, talvez. Não tem tempo, sei lá. Faz uns 5, 6, tá? Escolhe todos os pares ou todos os ímpares, não sei. Mas faz e me manda, pelo menos de 5 ou 6 exercícios, me manda para ver o que vocês estão fazendo, tá? Lembrando, tem alguma dúvida? A próxima aula, na verdade, a gente vai voltar nesses exercícios, eu vou resolver alguns, vou separar alguns para resolver com vocês, e aí a gente resolve os exercícios. Física é sentar e fazer exercício. Não adianta só ver a minha aula se você não conseguir resolver exercício, tá? Então, precisa sentar e fazer exercício. Beleza? Que horas são? Acho que tem tempo? Tchau, galera!